E se for para semear a esperança no jardim, e se for para desculpar uma criança, eu digo sim. E se for para perdoar, não tenho escolha. Também sou pecador, também preciso de perdão. Não sou santo e não sou anjo e nem demônio, eu sou só eu. Imperfeito, insatisfeito, mas feliz, assim sou eu. Eu sou contradição, eu sou imperfeição. Só Deus é coerente. Já sorri, já fiz feliz, já promovi, já elevei. Já chorei, já fiz chorar, já me excedi, já magoei. Eu tenho coração, mas sou contradição. Só Deus acerta sempre. Por isso eu canto essa canção, canção de amor arrependido. Ao Deus que é Pai, ao Deus que é paz, ao Deus que é luz, ao Deus que é vida. E quando a gente cai, Deus age como Pai. Perdoa, perdoa, e torna a perdoar, e ensina como amar. Eu sou contradição, mas Deus, Ele é perdão. Olá, irmãos, boa noite, sejam todos bem-vindos a mais esse encontro diário para a gente refletir um pouquinho sobre a palavra de Deus. É com alegria que nós nos encontramos e nos reunimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, ao invés da gente ler o Evangelho, que seria o Evangelho de João, capítulo 15, nós vamos ler Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículos 22 a 31. Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículos 22 a 31. Por que eu escolhi esse texto hoje, que é o texto da primeira leitura? Porque o evangelho de hoje é quase que a repetição do texto de ontem. E nós já fizemos o comentário ontem, então vamos mudar o texto aqui, que também é um texto da liturgia da igreja. Vamos nos preparar, então, para ouvir a palavra de Deus. Cantar uma canção aqui. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. 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 Escuta, Israel, o Senhor é nosso Deus, é o Senhor. Escuta, Israel, o Senhor é nosso Deus, é o Senhor. Escuta, Israel,
o Senhor, escuta Israel, o Senhor é nosso Deus, é o Senhor. Bom, vamos ao texto bíblico. Bom, para quem está chegando agora, hoje nós vamos ler o Evangelho. Ao invés de ler o Evangelho de João, nós vamos ler o texto da primeira leitura da liturgia, que é Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículos 22 a 31. Leitura do livro dos Atos dos Apóstolos. Então os apóstolos e os anciãos, de acordo com toda a igreja, resolveram escolher alguns dentre eles para mandá-los a Antioquia com Paulo e Barnabé. Escolheram Judas, chamado Barsabás, e Silas, ambos muito respeitados pelos irmãos. Por intermédio deles enviaram a seguinte carta: Nós, os apóstolos e os anciãos, vossos irmãos, saudamos os irmãos vindos do paganismo e que estão em Antioquia, na Síria e na Cilícia. Ficamos sabendo que alguns dos nossos causaram perturbações com palavras que transtornaram vosso espírito, mas eles não foram enviados por nós. Então decidimos, de comum acordo, escolher alguns representantes e mandá-los até vós, junto com os nossos queridos irmãos Barnabé e Paulo, homens que arriscaram a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso estamos enviando Judas e Silas, que pessoalmente vos transmitirão a mesma mensagem. Pois decidimos, o Espírito Santo e nós, não vos impor nenhum fardo, além destas coisas indispensáveis: abster-se de carnes sacrificadas aos ídolos, do sangue, das carnes de animais sufocadas e das uniões ilícitas. Fareis bem se evitardes essas coisas. Saudações. Depois da despedida, Judas e Silas foram para Antioquia, reuniram a assembleia e entregaram a carta. A sua leitura causou alegria por causa do reconforto que trazia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom, gente, o texto que nós ouvimos aqui é um texto de Atos dos Apóstolos e um texto bastante importante, porque o texto fala de uma carta que é resultado de uma reunião que comumente o pessoal costuma chamar de concílio. A igreja já teve vários concílios nela. Os concílios eles servem para resolver questões pendentes, dificuldades, dúvidas. O nosso último concílio, por exemplo, foi o Concílio Vaticano II, que aconteceu entre 1962 a 1965. No Concílio Vaticano II, que foi esse último, surgiram e saíram de lá 16 documentos. Alguns documentos, por exemplo, um documento sobre a Palavra de Deus, chamada Dei Verbum, explicando o que é a Palavra de Deus na igreja e como se interpreta essa palavra. Outro documento é a Sacrosanctum Concilium, que resolvia questões sobre a liturgia, por exemplo, sobre o uso da língua do país onde se reza, porque se rezava em latim até então. E no documento se resolve essa questão. A partir daí se passa a rezar na língua vernácula, na língua do próprio país. Então, o concílio vai resolvendo essas questões. E o capítulo 15 de Atos fala um pouquinho desse texto que nós lemos, já é o resultado desse primeiro concílio. Por que se fez esse concílio? O que é que estava em pauta? Quais eram as dúvidas? Quais eram os problemas que fez com que a igreja
através dos seus líderes, se reunisse para resolver essas questões. O problema era se os pagãos, aqueles que não faziam parte do judaísmo, podiam fazer parte dessa nova fé que estava se descortinando através daquilo que os apóstolos estavam pregando, do cristianismo. Então, alguns desse grupo dos cristãos eram a favor de acolher os pagãos, aqueles que nunca tinham ouvido, por exemplo, falar de Abraão, de Isaac, Jacó, que não conheciam as leis de Moisés, que não conheciam as regras do judaísmo. Então, alguns eram a favor desse grupo que não conheciam essas regras fazer parte, sim. E outro grupo dizia que não, se eles quisessem fazer parte dessa nova fé, eles precisavam passar por todo o processo do judaísmo. A solução que se deu é que eles não precisavam passar por esse caminho do judaísmo, porque o caminho do judaísmo estava muito ligado às regras, a cumprimento de leis, a observância dos mandamentos, enquanto o cristianismo se ancorava agora na graça e não nos mandamentos e não na observação das leis. A graça supera as leis, a graça é que salva e não o cumprimento das leis. Então é importantíssimo esse resultado e essa decisão dos apóstolos, que é expressada aqui no texto, inclusive dizendo assim: o Espírito Santo e nós. Então é a ação do Espírito Santo numa comunidade, que é a comunidade cristã dos primeiros cristãos, dos apóstolos. Eles é quem acabam decidindo e aí enviam o Judas e o Silas para resolver essa questão. Enviam Silas e Judas por quê? Porque Paulo e Barnabé haviam acabado de chegar da primeira viagem que haviam feito e tinham obtido grande sucesso, inclusive convertendo muitas pessoas que vieram do paganismo. E justamente por isso que surgiu a questão, a briga, né? E que gerou o concílio. E o concílio, o grupo optou por acolher aqueles que vieram do paganismo. E essa nova fé, a partir de então, se tornava uma fé muito mais aberta do que é o judaísmo em si. O judaísmo, ele é mais fechado. Para você fazer parte, é preciso passar por um processo rígido, muito mais rígido do que do processo para fazer parte do cristianismo. E aqui o que se decide é que a graça é mais importante, é mais forte, é mais eficaz do que a observância da lei. Serve um pouco para a gente refletir e pensar um pouquinho que o que nos move e que nos salva não é porque a gente cumpre leis ou porque a gente cumpre regras, porque Deus é misericordioso e porque Deus é generoso e nos salva. Não é que a gente não precise cumprir regras e cumprir leis, nós precisamos, mas elas não são suficientes, elas são necessárias, mas são insuficientes para trazer a salvação para nós. Só Deus é capaz de trazer a salvação. Nós, se cumpríssemos todas as regras, os mandamentos, não seríamos capazes de nos salvar sozinhos. Nós nos salvaremos e nos salvamos à medida que confiamos na misericórdia de Deus. Essa era a mensagem de Paulo e Barnabé que estava em questão aqui. Bom, irmãos, vamos nesse momento entrar em sintonia com Deus para a gente apresentar, como todos os dias a gente tem feito, as nossas intenções. Quantas intenções a gente tem para apresentar ao Senhor? Nós vamos rezar por aqueles que nos pediram orações, pelas pessoas doentes que nós conhecemos, rezar por todo o contexto da pandemia do coronavírus, todas as vítimas da Covid-19, os seus familiares. Rezemos pelos governantes que têm responsabilidade sobre nós,
Coloquemos nas mãos de Deus também os profissionais da saúde que enfrentam isso de perto e precisam enfrentar seus medos, as suas dificuldades, enfrentar também, às vezes, as dificuldades e a falta de materiais para trabalhar com segurança. Apresentemos cada uma dessas pessoas, os cientistas, para que consigam desenvolver medicamentos eficazes para resolver o problema, vacinas, para que a gente consiga viver em paz. Vamos rezar Pai Nosso e a Ave Maria. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vejo aqui que a Viviane apresentou uma intenção aqui pela cirurgia do tio, por todo o Brasil. Obrigado, irmãos, por esse nosso encontro, pela presença de vocês, a participação, especialmente porque a gente pode rezar juntos, tá bom? Amanhã o nosso horário é diferente, amanhã é às 7h30 da noite, porque nós temos missa, e a transmissão é via Facebook e YouTube. Então, às 7h30 da noite, nós teremos a missa dominical. A gente se encontra, então, amanhã. Deus abençoe a todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Feliz, já promovi, já elevei, já chorei, já fiz chorar, já me cedi, já magoei. Eu tenho coração, mas sou contradição, só Deus acerta sempre. Por isso eu canto esta canção, canção de amor arrependido.